Olá, exploradores da história e entusiastas de mistérios. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos embarcar numa viagem incrível ao passado, mergulhando nas profundezas do Mar Egeu, para desvendar os segredos de um dos artefactos mais enigmáticos de todos os tempos: o mecanismo de Antiquitera. O que é exatamente este objeto? Por que é que a sua descoberta em 1901 deixou o mundo científico de queixo caído? Preparem-se, porque a história que vou contar parece saída de um filme de ficção científica, mas é totalmente real. Imaginem isto. Estamos no ano de 1900. Um grupo de mergulhadores de esponjas gregos é apanhado por uma tempestade violenta e forçado a procurar abrigo perto da pequena ilha de Antiquitera. Quando o tempo melhora, eles decidem mergulhar naquelas águas desconhecidas. A cerca de 45 metros de profundidade, um deles, Elias Stadiates, faz uma descoberta aterradora: um amontoado de corpos e cavalos de bronze, espalhados pelo fundo do mar. Aterrorizado, ele sobe à superfície a gritar que encontrou um cemitério de estátuas. O capitão, cético, mergulha ele mesmo e confirma a descoberta. Não eram corpos, mas sim os restos de um naufrágio da Roma antiga, repleto de tesouros. No ano seguinte, uma expedição de resgate foi organizada, a primeira grande escavação arqueológica subaquática da história. Entre estátuas magníficas, cerâmicas e moedas, os mergulhadores trouxeram à superfície um pedaço de bronze corroído e incrustado, do tamanho de uma caixa de sapatos. Inicialmente, ninguém lhe deu muita importância. Parecia apenas mais um pedaço de metal deformado pelo tempo e pelo mar. Foi levado para o Museu Arqueológico Nacional em Atenas, onde ficou esquecido por quase um ano. Foi então que um arqueólogo, ao examinar a peça mais de perto, notou algo extraordinário. O bloco de bronze tinha rachado, revelando no seu interior um sistema complexo de rodas dentadas, engrenagens e inscrições minúsculas. A surpresa foi total. Como era possível? Engrenagens tão precisas e complexas não deveriam existir naquela época. A tecnologia necessária para criar algo assim só voltaria a aparecer mais de 1000 anos depois, nos relógios astronômicos da Europa medieval. A descoberta era tão anacrônica, tão fora do seu tempo, que muitos pensaram tratar-se de uma fraude ou de um objeto de uma época muito posterior que caiu acidentalmente no local do naufrágio. Durante décadas, o mecanismo de Antiquitera permaneceu um enigma. Era um quebra-cabeças com 82 fragmentos, corroídos e frágeis. Cientistas e historiadores de todo o mundo tentaram decifrar a sua função. Utilizando raios-x, nas décadas de 1970 e 90, começaram a vislumbrar a sua complexidade interna. Viram dezenas de engrenagens interligadas, com dentes triangulares meticulosamente cortados. Mas foi apenas no início do século XXI, com a chegada de tecnologias de imagem muito mais avançadas, como a tomografia computadorizada de alta resolução e a imagem por transformação polinomial, que os maiores segredos começaram a ser revelados. Uma equipa internacional de cientistas conseguiu, finalmente, ver através do metal corroído. O que encontraram foi de cortar a respiração. O mecanismo de Antiquitera não era um relógio, nem uma arma, nem um simples objeto de decoração. Era, na verdade, um computador analógico, o primeiro do mundo, uma calculadora astronômica de uma sofisticação que desafia tudo o que pensávamos saber sobre a tecnologia da Grécia Antiga. O seu propósito era prever o futuro mas não de uma forma mística. Ele previa o futuro celestial. Na parte da frente, um mostrador principal indicava a posição do Sol e da Lua no zodíaco. Dia após dia, tinha um ponteiro para o Sol, um para a Lua e marcadores para os 5 planetas visíveis a olho nu: Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. Este mostrador funcionava como um calendário solar egípcio, mas com um mecanismo genial para adicionar um dia extra a cada 4 anos. O nosso conceito de ano, bissexto. Mas a verdadeira magia estava na parte de trás. Aí 2 grandes mostradores espirais dominavam a superfície. O superior, o mostrador metônico, era um calendário de 235 meses lunares, que corresponde a 19 anos solares. Este ciclo, descoberto pelo astrônomo Míton, de Atenas, era crucial para conciliar os calendários lunar e solar. Essencialmente permitia aos gregos saberem quando inserir meses extra no seu calendário, para que as estações não se desalinhassem com o passar dos anos. Era a solução para um problema que atormentou as civilizações durante séculos. O mostrador inferior, conhecido como o mostrador Saros,
era ainda mais impressionante. Prévia, eclipses. O ciclo de Saros é um período de aproximadamente 18 anos, 11 dias e 8 horas, após o qual o Sol, a Terra e a Lua retornam aproximadamente à mesma configuração geométrica. O mecanismo usava este ciclo para prever com precisão quando ocorreriam eclipses solares e lunares, e até indicava a que horas iriam acontecer. Imaginem o poder que tal conhecimento conferia a quem o possuía na antiguidade. Ser capaz de prever um eclipse era visto como um sinal de grande sabedoria e poder, quase divino. E não parava por aí. Um pequeno mostrador subsidiário, o mostrador dos jogos, indicava o ciclo de 4 anos dos Jogos Panhelênicos, incluindo os mais famosos de todos, os Jogos Olímpicos. Isto mostra como a vida social e religiosa estava intrinsecamente ligada aos ciclos celestes. A datação do naufrágio, através das moedas e da cerâmica encontradas, situa-o por volta do ano 60 a.C. Acredita-se que o navio era um cargueiro romano, que partiu da costa da atual Turquia, talvez de Pérgamo ou Rhodes, e se dirigia para Roma carregado de tesouros gregos, possivelmente como parte do saque de guerra ou como um dote de casamento. Então, quem teria sido o gênio, ou os gênios, por detrás desta maravilha? As inscrições no mecanismo, escritas em grego koiné, são como um manual de instruções. Elas descrevem os movimentos celestes, mas não nomeiam o seu criador. Muitos estudiosos acreditam que o grande matemático e astrônomo Hiparco, que viveu na ilha de Rhodes no século II a.C., pode estar ligado à sua concessão. Hiparco é considerado o pai da astronomia, tendo feito cálculos incrivelmente precisos sobre a Lua e o Sol. Outra teoria aponta para a escola de Arquimedes, em Siracusa, uma vez que Cícero, o orador romano, descreveu 2 dispositivos semelhantes construídos por Arquimedes um século antes, independentemente de quem o construiu. O mecanismo de Antikythera Mastranas, que os antigos gregos possuíam um nível de conhecimento mecânico e astronômico que foi perdido para a história durante mais de 1400 anos. Por quê? O que aconteceu a esta tecnologia? Provavelmente, este tipo de objeto era extremamente raro e caro. A sua construção exigia um mestre artesão com conhecimentos de astronomia, matemática e engenharia. Quando o Império Romano entrou em colapso, grande parte deste conhecimento foi simplesmente perdido. As bibliotecas foram queimadas e a Europa mergulhou num período onde a sobrevivência era mais importante do que a ciência complexa. O conhecimento teve de ser redescoberto lentamente ao longo dos séculos seguintes. O mecanismo de Antikythera não é apenas uma curiosidade arqueológica, é uma janela para uma mente antiga, um testemunho da genialidade humana que nos lembra que a história não é uma linha reta de progresso contínuo. Existem picos de brilhantismo, como este, que podem ser perdidos e redescobertos. Ele força-nos a repensar as capacidades dos nossos antepassados e a imaginar que outros segredos ainda podem estar escondidos, esperando para serem encontrados nas profundezas do oceano ou sob as areias do tempo. E assim, o mistério do mecanismo de Antikythera, embora em grande parte revelado, continua a inspirar-nos. É um lembrete de que por vezes os artefactos mais incríveis não são feitos de ouro ou pedras preciosas, mas sim de conhecimento, engenho e da eterna curiosidade humana em compreender o cosmos. Obrigado por se juntarem a nós nesta viagem espetacular. Se gostaram de desvendar este mistério conosco, não se esqueçam de deixar o vosso gosto, partilhar este vídeo e subscrever o canal para mais aventuras pela história. Deixem nos comentários o que acharam mais fascinante sobre o mecanismo de Antikythera. Até a próxima, exploradores!